Olá, eu sou a Rose, psicóloga, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito do tornar-se pai e mãe no contexto da reprodução assistida e como nós, profissionais, devemos manter a humanização no atendimento aos nossos pacientes. E para falar de humanização, nós poderíamos lembrar de Confúcio, quando um de seus discípulos perguntou: Mestre, existe uma palavra capaz de dizer o que pode haver de melhor entre duas ou mais pessoas? Confúcio serenamente respondeu: se houver esta palavra, será reciprocidade. O que vem a ser a reciprocidade, senão a escuta, o acolhimento ao paciente, ao pedido e ao desejo, à dor do paciente? Com a reciprocidade, nós teremos a possibilidade de compreender a existência do outro, integrando-o à sua realidade. Nem sempre conseguimos realizar aquilo que o paciente deseja, mas, provavelmente, se houver um acolhimento, haverá um entendimento daquilo que é possível realizar. A prática da troca entre o profissional ou a equipe e o paciente se dá através dos olhares, dos gestos e das atitudes que possibilitam uma relação de reciprocidade e, consequentemente, humanizada. Oferecer um espaço de escuta aos pacientes que buscam a medicina reprodutiva para realizar o sonho de ter um filho assegura um clima de confiança para suprir a expectativa do paciente que está em busca de ajuda. O paciente, normalmente, ele vem acompanhado de sua história, de sua dor, de sua perseverança, do seu desejo, né? E os pacientes que passam por essa experiência, pela experiência do diagnóstico e dos tratamentos de infertilidade, eles definem esse contexto como uma etapa que desencadeia uma crise, os desafios e, consequentemente, através disso, eles se deparam com algumas dificuldades emocionais, com conflitos e vivências intensas, né? Com a expectativa de dar certo ou não, com o medo do resultado negativo, com o desejo do resultado positivo, com o ser diferente dentro do contexto social. Além do desgaste emocional que se produz quando surge uma impossibilidade de conceber naturalmente, não devemos esquecer que todas as grandes realizações iniciam-se como sendo simples sonhos, que nada mais são do que um modo de se idealizar a realidade a ser construída. Desde a infância, né, sonhamos com a constituição de nossa família, de nosso núcleo familiar, né? Quando crescemos, esperamos ter filhos para, através deles, podemos realizar as nossas expectativas, os nossos desejos, dar continuidade à nossa história, dar continuidade ao nome do homem. Né? E a medicina reprodutiva dispõe, assim, de sofisticadas opções que geram reações adversas frente à necessidade da tomada de decisões e das tentativas fracassadas, né? E essas tentativas e essas decisões, elas devem ser discutidas com o paciente. Por mais que o médico tenha clareza do que é melhor para o paciente, a decisão em si deve ser tomada pelo que vai sofrer, né? Ou pelo que está recebendo o tratamento, né? Então, ele precisa ser orientado. Então, a psicologia da saúde, ela propõe a humanização dos atendimentos. Isso é feito ao transformar a ciência em um instrumental que sirva aos ideais de evolução da condição humana, e não em algo que sirva a si mesmo e que utiliza o homem para satisfazer os seus ideais, né? A medicina não deve ser simplesmente uma estatística
conseguimos tantos resultados positivos, né? Ela tem que humanizar o cliente, o paciente tem que estar satisfeito com o resultado. E ao refletirmos assim, né, devemos refletir que é importante oferecer um espaço de acolhimento, destacando-se a troca e o diálogo, né? Uma escuta atenta para a história singular de cada um e abarcar o conteúdo latente que se evidencia no discurso do paciente. Então, assim, cada um de nós tem a nossa história. Todos os pacientes têm o mesmo propósito, todos buscam a realização de um desejo de engravidar. Porém, cada um tem a sua própria história. Somos seres únicos, apesar de fazermos parte do mesmo contexto, né? Então, inclusive no momento atual de pandemia e de confinamento, que tem causado o adiamento de alguns procedimentos na área da reprodução assistida e, consequentemente, esse momento tem causado insegurança, né, e insatisfação a esses pacientes. Então, assim, muitos pacientes que ofereciam resistência em buscar o apoio psicológico, hoje nos procuram como forma de entendimento do que pode acontecer. Então, as questões discutidas na relação profissional e paciente, ela nos proporciona o efeito terapêutico da relação e dá a oportunidade de narrar as suas histórias e experiências em um contexto de acolhimento, oferecendo o bem-estar ao paciente. Se oferece tratamento psicológico, nesses casos de reprodução assistida, com poucas entrevistas, e na maioria das vezes apenas uma entrevista, utilizando-se de interpretações e ao se observar que o paciente encontra-se receptivo para isso. Existem casos em que o acompanhamento perdura, né? Então, eu tenho pacientes que os filhos já estão quase adolescentes, né? Mas são casos específicos. Na verdade, o acolhimento do psicólogo num centro de reprodução assistida, ele é muito breve, né? Normalmente, como ocorre numa internação hospitalar. A psicoeducação, então, é o que nós usamos, ela privilegia a pessoa ao invés do problema. É uma ferramenta viável que, à medida que ela vai sendo utilizada, ela nos possibilita identificar os aspectos psicológicos e sociais que atuam como causa e efeito na variação do estado de saúde e do bem-estar do paciente, né? E ela auxilia no manejo menos doloroso dos desdobramentos da infertilidade, esclarecendo, apoiando e analisando as dores manifestas e latentes. Muitas vezes, o paciente não revela ao médico alguns sentimentos, algumas dores emocionais, né? Por medo de não ser aceito no tratamento. E eles acabam, então, conversando, sim, com o psicólogo, com o enfermeiro, às vezes até mesmo com o recepcionista. Muitas vezes é isso que a gente acaba encontrando dentro desse contexto clínico, né, de uma forma geral, dentro dos centros de reprodução assistida. Por isso que é importante, né, quando falamos da psicoeducação, porque o psicólogo pode, sim, também auxiliar na conduta que o recepcionista, conversar com o enfermeiro sobre os casos, né, haver uma troca. Então, assim, é importante que existam reuniões multidisciplinares para discutir, reuniões científicas, né, para discutir e aprofundar a possibilidade do acolhimento a esse paciente. Ainda a psicoeducação na área da infertilidade, da reprodução assistida, ela é uma ferramenta importante, capaz de instrumentalizar os pacientes nas suas dúvidas e inseguranças possíveis, né? Oferecendo que o processo reprodutivo ocorra de maneira satisfatória, considerando sempre a preservação da saúde psicoemocional de todos os envolvidos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e até a próxima.